E vai começar mais um Ânima Podcast, o podcast mais católico desse Brasil. Eu sou Kenny e estou aqui com... Bertaldinho, sempre azul, mesmo com camisa jeans. É verdade. Jeans é azul, pronto, acabou. É verdade. E para o nosso bate-papo de hoje, nós convidamos o Padre André Luiz Rodrigues. Muito bem, bem-vindo, Padre André. Muito obrigado, Kenny, maravilha. Maravilha, e vamos entender essa maravilha já já. Antes da gente dar continuidade ao nosso bate-papo, lembrar vocês da loja animaoficial.com.br. O que nós temos na loja Anima? Você pode estar se perguntando. Terços lindos, olha esse, eu achei esse... Bonito o pack, bonito, esse, né? Muito bonito. E o detalhe é que na coroa aqui, não vai dar para ver aqui, né? Mas aqui em cima tem uma coroa onde fica o entremeio com Nossa Senhora, ainda tem 3 pedrinhas pretas como das contas. Eu achei tão delicado. Eu gostei. Achei ele assim meio dramático, meio... Gostei. Terço dramático? É a primeira vez que eu escuto essa expressão. Bonito. Eu achei preto, achei bonito, serve para homem, para mulher, enfim. Nós temos também, as pessoas pediram muito, graças a Deus chegaram os livros dessa trilogia do Rafael Brito, que tinha acabado, mas aqui, ó, estão eles aqui lindinhos, estão na loja Ânima Oficial, que é O Segredo dos Anjos, O Mistério do Anjo da Guarda e Miguel, o Guardião do Lugar Secreto. Então, esses 3 livros maravilhosos do Rafael Brito chegaram porque tinham esgotado. E nós temos também o livro Fátima nosso, fonte segura da mensagem de Fátima, e esse aqui é presente para o nosso querido Padre André. Oh, muito obrigado. Que coisa linda. Deus seja louvado. Que bom, Padre. E lembrar também a todas as pessoas que estão aqui participando conosco que está aberta a inscrição para a comunidade Ânima. Você não pode perder esse ambiente de formação, esse ambiente de estudo, mas um estudo de uma forma leve, com aulas com professores muito legais, e onde você vai aprender sobre a nossa fé, só que de uma forma assim, que não é pesada, não é chata, né? Não é... A pessoa fala, ai, que saco, vou ter que ficar assistindo. Não. Pelo contrário, Exatamente. É maravilhosa. E você ainda aí. vai ter podcasts surpresa. Esse é só para a comunidade Ânima, entendeu? Quem é membro da comunidade vai ter um podcast surpresa que só vai ser visto lá. Você vai ter um Zoom também, comigo e com a Kênia, com aulas para poder tirar dúvida. Então, assim, é muito legal a comunidade Ânima e eu estou muito feliz que nesse tempo, no tempo que nós fizemos aí o lançamento, nós estamos com muitos membros e a gente vai tratar de cada um deles com o maior carinho. Eu vou pedir para colocarem o QR Code aí da comunidade, para quem quiser... Não se inscreveu ainda, se inscreva. Quem ainda não se inscreveu, poder se inscrever, tá bem? Beleza, vamos lá. Joia. Padre André Luiz Rodrigues, gente, eu vou contar, eu não ia contar isso não, que é muita vergonha para mim, mas eu vou contar. Eu vou contar. Conheço o Padre André há centos mil anos. Bastante e sempre tempo. Escutava falar, não, tá lá na igreja, lá com o Padre André Maravilha. Eu falava, gente, quem é Padre André Maravilha? Eu nunca liguei Lé com Cré. E hoje eu fui ligar Lé com Cré. Eu falava, gente, é o Padre André que eu conheço há séculos. Eu fiquei, por que é Padre André Maravilha? Eu comecei a usar essa coisa do Maravilha em tudo que eu falo. Então, desde quando eu morei com o Monsenhor Abílio, nossa, que a gente começou a falar maravilha, maravilha, maravilha. Ih, Padre, isso tem um tempinho. Para falar bom dia, boa tarde, boa noite, para tudo. Aí, certa vez, eu estava com o Monsenhor Abílio, quando ele caiu e fraturou a bacia. E ele falou, poxa, eu caí, fraturei a bacia. Eu falei, maravilha. Ele falou, maravilha, que jeitão, né? Maravilha, o quê? Aí ficou. Mas hoje em caiu dia... maravilha também, pegou pesado. E aí hoje ficou Não, mas em maravilha. tudo dá graças a Deus, né? Então... Exatamente. Esse é meu lema, é assim que eu vivo. Não gosto de me aborrecer com nada. Glória a Deus, e às vezes tem gente meio cinza, assim, né? Sempre vai falar com você com aquela coisa meio urubulina. Olha, isso vai acontecer, não faça aquilo, desvie do caminho, pense no seu que lá. Aí vocês estão com dor de cabeça, pode ser câncer. Ai, meu Deus do céu. Já vem pessimismo não, com tudo, eu tenho horror né? de gente assim, eu não gosto, mas aí não. já chega o Padre André com maravilha. Eu sou totalmente contrário. Quebrou a bacia, maravilha! Maravilha! Essa tá ótima, gente. Ai, meu Deus do céu. Gostei disso. O Padre André é pároco da paróquia Nossa Senhora das Neves, em Santa Teresa, aqui no centro do Rio de Janeiro.
mestre e doutor em Ciências e Teologia Patrística pelo Instituto Patrístico Agostiniano em Roma, Itália. Não é pouca coisa não, hein? Pois é. O negócio é chique. E autor do livro Educação, Igreja e Discipulado em São Justino, Mártir de Roma. É esse livro aqui que hoje eu tenho a graça de trazer e dar para vocês também de presente. Obrigada, Opa, muito obrigado. Maravilha, olha aí. Maravilha. Olha aí, ó. Eu já sei até para quem que nós vamos perder o livro, mas tudo bem, não tem problema. Não, a gente vai compartilhar o livro. Porque assim, todos Deixa eu os mostrar pras livros pessoas, peraí, aqui. que a gente ganha, especialmente desses assim, .com.br, o Rafael, meu filho, pega. É sério? Sério. Não, mas a gente vai dividir. Ele olha assim, isso aqui, qual foi que teve aqui? Ah, mas só faltou a dedicatória. Tem que dedicar. Eu vou botar a dedicatória. Qual foi aquele livro que nós ganhamos aqui? Foi do Sidney Silveira. Do Sidney. Foi ele que era o quê? Cosmogonia. Cosmogonia. De alguma coisa. Não sei o que lá. É. Ele já roubou o livro. Ele olhou o livro e falou, ótimo esse livro, vou pegar pra mim. E tem coisas de medicina aí nesse livro. Ah, ótimo. Que interessante. Aí fala de Galeno. Não fala isso não, que ele vai querer pegar mesmo. Agora, o mais legal é que está na loja, Ânima. Opa, que maravilha. Você que quer saber sobre São Justino, Educação, Igreja e Discipulado de São Justino, esse livro está, essa obra de arte aqui está na loja animaoficial.com.br. O que me presta aqui, o que as pessoas não imaginam, e elas olham assim, né? Então aqui, ó, um livro de São Justino que o padre escreveu, ele não é muito grosso, dá para ler assim, talvez aí em alguns dias, porque deve ser denso, tem 200 páginas, isso aqui foi a tese de doutorado, é isso? Ou de mestrado? Foi o resultado da tese de doutorado. Eu peguei o texto da tese de doutorado e adaptei um pouquinho, porque a linguagem era muito rebuscada. Muito, né? Então imagina, o cara leva alguns anos para poder fazer esse livro. 8 anos. E 8 anos. E melhorando um pouquinho o seu conhecimento. Vamos entender quem foi São Justino. Olha, São Justino é um dos maiores escritores da Igreja Católica, sendo aquele que mais deixou conteúdo para a gente ali no início do segundo século. Se a gente for fazer um levantamento assim, até o ano 150, sem dúvida alguma, ele é o maior de todos os escritores. Em que sentido? Aquele que mais escreveu e aquele que mais deixou, porque não é nada fácil um livro do segundo século chegar até nós. Então tem 3 obras completas dele que chegam até nós. Primeira Apologia, Segunda Apologia e o Diálogo com Trifão. E nesse cenário, o melhor de tudo é que ele é leigo. É uma coisa que eu tenho tentado mostrar para as pessoas, como se a gente, padre, se a gente colocar o leigo para trabalhar, até onde um leigo pode ir. E o Justino é um grande testemunho disso. Um bispo em Roma que chega a ser anônimo, confiou em São Justino e ele deslanchou aí na literatura, no martírio, na vida de santidade. É um dos maiores autores da fé cristã. Olha que maravilha. Que maravilha. E completando, que maravilha. Então o São Justino não era padre. Não, era leigo. Era leigo. De todos os padres ali dos primeiros séculos, ele é um dos mais importantes e é leigo. Ele escreveu junto com Clemente de Roma, que era papa, né? O Inácio de Antioquia, que era bispo, que veio de Antioquia. Outros textos importantes que a gente tem ali é tudo de bispo. E ele se destaca pelo fato de ser leigo. E um baita leigo. E de deixar uma obra tão importante e ser falado até hoje. Olha e essas obras dele estão aonde? Aqui no Brasil a gente tem aquela edição da Paulus, que faz a tradução dos padres da igreja, que é a mais conhecida. Então, ele é o volume 3 daquela... Tem um volume só para ele. Tem um primeiro volume, que são os padres apostólicos, os textos mais antigos, depois os primeiros apologetas e vem... Em seguida só... Vamos explicar um pouco isso? Porque assim, o senhor está falando dos padres da igreja. Isso. E ao mesmo tempo o senhor fala que ele não é padre. Explica um pouco para a turma entender. Exatamente. Como é que é isso? Esse conceito padres da igreja é um modo da gente chamar esses autores cristãos do primeiro século. Inclusive, que nem cristão sejam, né? A gente tem as atas dos mártires, que, por exemplo,
eram escritas por pagãos, mas os cristãos pegavam essas atas dos mártires, dos arquivos públicos, e traziam para leitura dentro da igreja. Então, no momento em que as atas dos mártires eram trazidas para dentro da igreja, viraram fontes cristãs. E entre os padres da igreja, a gente lê esses atos dos mártires, essas Ou seja, atas era dos uma pessoa que mártires. não era cristã narrando a morte daquele mártir. Exatamente. E a pessoa não era cristã, mas vou narrar como é que aquele homem, ele não negou Jesus, ele foi narrando aquele fato. A partir Isso do é momento, incrível. não é isso? Que um cristão pega e fala, deixa eu ver o que você escreveu aí da morte daquele mártir lá, daquela pessoa lá. Aí entregava e estava tudo descrito ali, é isso? Isso, exatamente. O mais bonito que quando esses textos são trazidos para a igreja, eles não são alterados com nenhum tipo de lenda, com nenhuma teologia, porque o pagão ele só descreve aquilo que ele está ouvindo. Então a gente tem duas atas em especial que são fabulosas, são essas de São Justino Mártir e as atas dos mártires cilitanos da África. Aí assim, de cair o queixo. Mulheres, por exemplo, dizendo assim, eu sou cristã e isso é tudo o que eu quero ser. Imagine um pagão escrevendo isso e deixando aquilo para a gente. Mas ele escreveu que antes de morrer, antes de ser o martirizado... O pagão era o notário. Era o notário. Era o notário que testemunhava o processo jurídico Do martírio. do martírio, desde o julgamento até o momento da morte capital dos mártires. Sim. Então, ele não estava ali interessado em teologia, não estava interessado Ele só em registrava. dogma, só registrava. Ou seja, ele via, por exemplo, o juiz interrogando a pessoa Isso, e dizia... e registrava. E registrava. E a pessoa dizia, não, eu vou morrer por Cristo mesmo. E até logo, Exatamente isso. passar bem, isso aí. Exatamente. Então, em todo o processo de defesa do cristianismo, que o cristianismo não é uma fé forjada, mas desde o início é uma fé vivida pelas pessoas a partir do ensinamento de Jesus Cristo. Isso a gente tem comprovação não apenas dentro dos textos bíblicos, mas os padres da igreja, por exemplo, aí é um exemplo que a gente está dando nas atas dos mártires, eles comprovam esse tipo de fé cristã com documentações externas. E é muito bonito. Então, E você pegou essa ata do Justino, de por São exemplo. Justino, de Por Justino. exemplo. Essas E atas aí, o que vendem que para te encontrou comprar. ali? Da isso é morte tão dele? bonito, viu? É coisa tão linda. Por exemplo, Justino, ele morreu com 6 alunos. Ele era o mestre, era o professor da escola cristã, e ele morre com 6 alunos. O interrogatório começa com o Justino e termina com o Justino. A primeira coisa que o Rústico, que era o prefeito de Roma, pergunta para o Justino é: onde que vocês se reuniam? E aí, na nossa cabeça, por causa de várias coisas que a gente ouviu, na nossa cabeça a gente pensa que o 2º século, o 3º século, eram clandestinos. Os cristãos viviam em catacumbas escondidos. O Justino dá um endereço certinho. Olha, eu costumo me reunir com os meus irmãos nas termas de Timiotino, junto ao banho de um certo Martinho, é o que ele fala, né? E essa era a forma do Justino dar um endereço, a residência, o logradouro dele dentro da cidade de Roma. E ele não faz isso só ali. Essa é uma das coisas que eu pude evidenciar na minha pesquisa. Então, ele pede para todo mundo vir para a comunidade cristã. Se você que é pagão quer saber um pouquinho mais sobre o que você tem aprendendo no paganismo, vem aqui na escola cristã que a gente informa para você como você tem que ler os livros pagãos. Se você é judeu que quer ler o Antigo Testamento, vocês estão lendo tudo errado. Os mestres de vocês estão ensinando errado. Venham na comunidade cristã e aprendam ali. Então, a comunidade de Justino é uma comunidade pública, aberta, com endereço. E se quiserem perseguir os cristãos, vão saber onde eles se reúnem. Tanto é que ele morre exatamente ali, naquele lugar onde ele estava com os alunos. Muito E de bonito. que forma que ele morreu? Eles foram julgados e depois morreram decapitados.
Mas qual foi a condenação deles? Eles foram... Cristianismo. Cristianismo. Na época, eles foram julgados de cristianismo. Então, era um crime? Era um crime. Sim, tipo, era um crime. Assassinato. Cristianismo, assassinato. A partir de Trajano, a gente tem a primeira lei que impõe o crime de cristianismo no Império é de 105, 109, que é onde Trajano ele responde a Plínio, e aí Plínio pergunta, se alguém vier denunciando os cristãos, como que eu tenho que me comportar? E aí o Trajano responde ao Plínio, que era do Ponto, para que ele fizesse o processo completo. Então, se tiver uma denúncia contra os cristãos, você deve permitir que eles se defendam. Se por acaso eles negarem que são cristãos, aí sim que eles sejam culpados e sentenciados por causa disso. Se não, deixe-os livre. E é muito interessante que toda a parte de processo de Marte que a gente vê nesse período, ele segue sempre o que o Trajano tinha determinado. O mesmo rito. Não, mas eu não entendi. Se eles negarem que são cristãos... Mesmo sendo acusado, mesmo sendo, se eles disserem que não são cristãos, estão liberados. Ou seja, se negasse a fé. É exatamente isso que é apostasia. A apostasia não era o fato de você ser pagão ou de você ser cristão. A apostasia é, se você é cristão, você chega no julgamento e aí você diz, eu não sou cristão, então você está mentindo. E aquela mentira era considerada um ato de idolatria e de apostasia para os cristãos. Agora, o mais interessante é que Roma sempre deu chance para os cristãos de reafirmarem que eram cristãos. Ou seja, uma vez que eles respondiam, Justino, você é cristão? Sim. Aí o prefeito vem e diz assim, olha, se você continuar afirmando isso, você vai morrer. Você tem a chance de negar, mesmo sabendo que você é. Você disse. Mesmo sabendo onde você mora. Eu vou libertar você se você aceitar fazer as ofertas para os deuses romanos, negando o cristianismo. E aí, alguns até que negavam, né? E outros, muitos, eram os nossos mártires, né? É linda a história. Sangue dos mártires, semente dos cristãos. Olha, esse é Tertuliano. Isso. Mas esses são os protomártires de Roma, não? Não. O protomártir de Roma é o Santo Estevão, né? Então a gente tem esse. E os mártires, quer dizer, protomártir do cristianismo, né? Cristianismo. De Roma, propriamente dito, os primeiros cristãos mortos em Roma, Pedro e Paulo, que são os grandes mártires de Roma. Tem muitos cristãos anônimos, e aí depois a gente tem uma série... Eu imagino que tem centenas anônimos. Vários. Coliseu que eu diga. Vários. O Coliseu é uma história maravilhosa, com vários séculos aí, com altos e baixos de perseguição, né? A gente tem perseguições que são cruentas, perseguições mais moderadas e até períodos sem muita perseguição nesses 3 primeiros séculos. Mas a perseguição vem até hoje, né? Aí muda um pouquinho, né? Mas muda um pouquinho, assim. Com toda a vênia ao doutor, mas assim, veio outro dia a presidente da igreja, a Ana Manente, nos abriu um quadro aqui em que há uma faixa no meio da África e que pega um pedaço da Europa e da Ásia, aonde cristãos são mortos, muito parecido com o que acontecia no Coliseu hoje. Sem contar Nicarágua, Venezuela. Isso sim. A estrutura imperial fazia a causa do cristianismo, ou seja, morrer por ser cristão. Eu acho que hoje é por causa de conduta cristã. Então, se o cristão se levanta contra
um poder político, se o cristão se Isso apresenta... é Nicarágua, Não, na padre, isso Venezuela, não é mas- Nicarágua, nos mas países na da África África, e não. da... Não, não é assim. Ah, é? Pô, porque nós vimos, nós entrevistamos aqui É pelo simples fato de ser Fato de cristãos, ser cristão. Aí vem aquela galera do Hamas, Boko Haram, extremistas Estado islâmicos. Islâmico, e matam só porque são cristãos. Uma vez eu li sobre, por exemplo, os mártires ugandenses. Isso. Esses daqui, o que tinha por detrás não era bem o cristianismo. O que se tinha eram as etnias do lugar. Então, era o comportamento. Na hora em que eles foram julgados, se pergunta para eles assim, vocês são de que etnia? E aí eles, por causa do valor cristão, eles não respondem. E aí acaba que eles morrem católicos e anglicanos juntos, porque além de serem etnias separadas, morreram católicos e anglicanos. E aí eu me lembro do cardeal Martini, do João Paulo II, falando muito da importância desse martírio ecumênico, por exemplo. Martírio ecumênico. Martírio Nunca tinha ecumênico. escutado Não falar faltava disso. mais nada, né? Martírio ecumênico. Ou seja, porque para canonizar não tinha como canonizar apenas os católicos. Sim. Porque morreram os católicos e os anglicanos juntos. Então foi feita uma consulta à igreja anglicana para que pudessem ser oficializados juntos. Interessante. Isso é muito bonito, é muito bonito. O martírio certamente é a fonte, a maior fonte de comunhão com Deus. E impressionante, quanto mais as pessoas negam. Outro dia o Bertal estava falando que viu uma reportagem. Como é que foi, Bertal? Você viu? Uma família de chineses. Não foi chineses? Não, foi da Coreia do Norte. Coreia do Norte, em que faz um buraco, não é? Coloca a família dentro e diz, olha, se vocês negarem... Os pais e os filhos. Os pais e os filhos. Se vocês negarem, tudo bem, a gente vai tirar vocês daí. Eu já ouvi falar. E aí as crianças começam a chorar, pede ao pai e à mãe para que renuncie, porque são crianças pequenas. Criança não entende, né? Não entendem, não tem como dizer isso, né? É dizer contra uma criança que está sendo ameaçada de morte. Ela não tem entendimento do martírio. E aí a mãe diz, não, meu filho, não. Nós vamos ficar aqui, porque daqui a pouco nós estaremos com Deus eternamente. E morrem todos, primeiro tampam, jogam terra, aonde as crianças morrem primeiro, e a seguir morrem os pais. Misericórdia, gente. Coisa horrorosa. Por isso eu estou lhe dizendo. Não, e aí você contou o resto. Que depois Depois, os que fizeram isso se converteram. Os que assistiram e os que fizeram. Por isso que essa frase tertuliana ela é fantástica. É sangue dos mártires, semente de cristão. Como brota mais cristão. Exatamente. Quanto mais mata, mais aparece. Exatamente. E hoje eu explicava para os meus alunos um fator que é muito interessante. Por exemplo, no período de Décio. Décio, ele foi um imperador cruel. Décio e Valeriano ali depois do ano 250, depois de Cristo. Então ele foi um imperador muito cruel. E ele fez uma lei imperial para que, onde se encontrassem os cristãos, que eles pudessem morrer. Só que essa é uma lei caduca. Por quê? Porque no período do terceiro século já tem muito cristão espalhado em muito lugar. Então os mártires de Décio estão em Roma, em Cartago, na África e um pouco em Alexandria. Nos outros lugares que deveriam também mostrar os mártires aparecendo, não tem Marte. Muito provavelmente porque os mártires já geraram conversões naqueles lugares capazes de bloquear uma lei malvada de um imperador. Olha o poder de um mártir, que coisa linda, né? Isso é muito poderoso, né? Você conseguir frear leis malvadas criadas para a morte, o assassinato de cristãos na conversão dos próprios mártires. Então, esse bispo que teve aqui de falando. Burkina Faso, ele tem que celebrar uma missa no rito rápido, mais rápido possível. A casa toda cercada, as pessoas vêm para a missa, e assim, não é absolutamente nada além de celebrar uma missa. Não, e ele falou para a comunidade, olha,
eu entendo vocês estarem com medo, porque o Boko Haram, sei lá, quem está assassinando muito vocês, então eu vou celebrar sozinho em casa. E os fiéis falaram, não, se a gente tiver que morrer, a gente vai morrer dentro da igreja. E vieram vão todos. à missa, e ele celebra rápido com medo de assassinarem os fiéis. E quando ele celebrou aqui, isso me impressionou muito, que ele saiu da missa, ele falou assim, nossa, mas eu podia celebrar uma missa tranquilo. Sem bonito, correr, sem correr. Sem me preocupar se iam assassinar as pessoas. A gente não sabe o privilégio que a gente vive, né? Exatamente. Ele, para sair da onde ele está isso e chegar aqui... Isso acontece hoje, no dia de hoje. Não é no 250 depois de Cristo, pois hoje. É, isso que eu estou lhe dizendo. Por isso que, como a gente tem entrevistado muita gente e que tem falado muito dessas coisas, a gente tem visto que esse martírio, ele continua. Assim, ninguém falou de etnia. O cara, você é cristão? Pum, dá um tiro e acabou, mata. E acabou. É só por isso. Está carregando uma Bíblia e está rezando em grupo, mata todo mundo. E só por isso. Nada além disso. E isso está... nesse quadro que a Ana trouxe aqui, tem aumentado. Você vê nesse estudo só setinha para cima, aonde a situação piorou contra os cristãos. Por quê? Só porque você está rezando, só porque você segue Jesus Cristo, mais nada além disso. Então foi dessa forma que Justino morreu, decapitado. Ele morre decapitado junto com depois. Mais 6 alunos. 6 alunos, Caramba. maravilhosos. E ele teve, assim, alguma vida mística que foi descrita? Como é que era Tem, a vida no dele? iniciozinho... Ou era uma vida muito comum? Como é que era? Não, no iniciozinho do Diálogo de Trifão, a conversão dele também eu acho que é uma das mais bonitas descritas na Antiguidade. No comecinho do Diálogo do Trifão, diz que ele estava meditando sobre filosofia na praia e, de repente, ele se encontrou com um certo ancião que caminhava. Esse ancião era cristão, então ele toca assim no manto de Justino, no manto de filósofo, e faz uma pergunta para Justino. Nobre homem, o que você procura da vida? E só daquela perguntinha ali, eles acabam chegando no processo de evangelização, vamos dizer assim, de São Justino, que acontece na praia com um desconhecido. Um idoso, né? O idoso lá... O idoso podia ser um anjo, né? É um anjo, com certeza. Esse homem desapareceu, esse homem não está em lugar nenhum mais, é um anônimo, é muito bacana. Mas aí, o mais bonito é a descrição do Justino. Ele fala assim, enquanto aquele homem falava daquelas coisas que eu tanto procurei na vida, no meu coração se acendia um fogo, uma presença que eu não conhecia. Imagina só, ele era pagão. A gente está falando da presença do Espírito Santo no coração de um pagão. E essa presença foi tão verdadeira que esse homem vai embora. Esse homem não fala assim, ó, Justino, se você quiser frequentar a missa comigo, amanhã você vem na minha paróquia. Não existe isso. E o Justino sai daquela praia, volta para Roma, e lá em Roma ele bate naquela casa, nessa escola, bate naquela... Quer dizer, vai ser escola por causa de Justino, mas bate lá e fala assim, é aqui que vocês estão se reunindo como cristãos? Eu vi uma pessoa lá na praia que ao falar comigo me encheu o coração. Posso ficar com vocês? Isso é intuitivo, não está descrito a chegada de Justino na comunidade cristã. Mas foi exatamente assim que aconteceu, porque aquele homem desapareceu, foi embora. E deixou o Justino lá com esse sentimento de querer mais, quero saber um pouco mais. É um homem que sabe profundamente o Antigo Testamento, conhece muito bem, cita textos longos do Antigo Testamento, provavelmente de cor. É muito perspicaz naquilo que ele fala do texto bíblico, e o Novo Testamento também é muito bonito. Ele, antes de se converter, ele era um filósofo? Ele era filósofo. Ele já tinha um grande conhecimento de muita coisa. Isso, exatamente. E gostava de estudar, tinha toda essa... E o importante é isso, que quando ele chega na comunidade, o bispo dele reconhece que ele tem esse talento. Ele reconhece essa habilidade e ele faz com que o Justino ofereça essa habilidade para a evangelização, para ele não a era educação. Casado. O Justino não tem nenhum aceno que ele seja casado. Então você tinha, entre alguns pitagóricos,
a virgindade, não era só algo dentro da igreja. Então, eu costumo dizer, quando falo da virgindade de Nossa Senhora, que a virgindade missionária, ela não é só um dado da Igreja Católica. Ela também era um dado, por exemplo, dos militares, também era um dado dos pagãos, Eu não sabia. dos filósofos. Por exemplo, São José. A Virgem Maria é virgem. São José, a escolha de São José por um matrimônio virginal não é alheio às estruturas que a gente tem na antiguidade. Porque a gente, por uma missão, a gente tem outros... João Batista. João Batista era virgem, porque se encontrou com uma grande missão, se dedicou àquela missão e não contraiu matrimônio. Então a gente tem vários outros exemplos. Mas até militares? Militares, por exemplo. Hoje a gente tem na igreja o processo por delegação. O que significa esse processo matrimonial por delegação? Normalmente quando o casamento é rato e não é consumado. Agora pensa naquele período, no período imperial de Roma, o militar que ia para uma guerra que durava 50 anos. Entende? É que a gente pensa com a cabeça de hoje em dia. né? A gente pensa com a cabeça de hoje Mas em uma dia. guerra que dura 50 Não, anos. mais do que isso, a gente pensa com a cabeça em que todo mundo é obrigado a casar. E não é assim. Exatamente. E a gente pensa, primeiro, pelo fato da gente valorizar a virgindade no cristianismo, quem não é cristão desvaloriza só pelo fato de ser algo cristão. Mas isso já foi uma honra para todas as culturas antigas. Não, hoje em dia, se a pessoa diz que é virgem... É loucura. Que maluco. Parece que está desonrado. Esse ser humano é um ET, veio de onde? Exatamente, desonrado. Não, hoje em dia o negócio inverteu de um grau que é super estranho. Né? Quando as pessoas dizem é virgem, essa pessoa é esquisita, hein? Mas o Justino não tinha uma certa dificuldade para escrever, não? Porque eu imagino que no ano dele lá não tinha... Como é que era para escrever? E isso mostra, assim, o conteúdo dele. A gente tem a menção de mais ou menos uns 10 livros que ele tem escrito. Desses 10 chegam para a gente 7. Então, significa que a comunidade era rica. Que nem todo mundo tem esse poder de produção e de arquivamento de textos de livraria, biblioteca. Porque um livro dele não era um livro assim, não é? Não é isso assim. Aqui. Deve ser uma folha do tamanho de um bonde. Exatamente. Deve ser escrito, sabe lá Deus como. Exatamente. Como é que Pena do ganso. Uma biblioteca, por exemplo, você tem uma biblioteca dos textos bíblicos do Antigo Testamento. É muito difícil a gente encontrar um padre da igreja, com exceção de Orígenes e de Agostinho, que tenha uma biblioteca completa na sua casa dos textos bíblicos. É quase que impossível. Agostinho e Orígenes Mas isso só da Bíblia. Mas eu estou falando da Bíblia porque a Bíblia são muitos livros. Sim. Mas, por exemplo, a coleção de Homero, dos textos clássicos, a coleção de Aristóteles, a coleção de Platão. É muito difícil que isso esteja na casa de uma pessoa. Porque se estiver, a casa precisa ter um cômodo enorme só para a biblioteca. Né? Porque, é assim, esse livro aqui demanda pelo menos ali, sinceramente, uns nove manuscritos, 9 livros grandes, como na época de Jesus, Jesus também, né? De Justino. Então, o espaço para guardar um manuscrito é muito maior do que um livro. E nem todo mundo escrevia. Nem todo mundo escrevia. Porque não sabia escrever. O nível de analfabetismo é muito grande dentro do cristianismo. Por exemplo, nas catacumbas, nós temos uma ordem dos fossários, onde eles além de abrir as covas, as fossas das catacumbas, eles também desenhavam nas catacumbas. Eles escreviam as epígrafes, os textos bíblicos que estão nas catacumbas são escritos por eles. Muitos, com muitos erros ortográficos. Então, os autores hoje identificam que, muito provavelmente, eram artistas, mas eram analfabetos.
né? Era uma classe, vamos dizer assim, estatal. Eram funcionários do Estado, com bom emprego, mas analfabetos. A educação para as pessoas nessa época é algo mais privilegiado, vamos dizer assim. E esse é um tema também que eu gostaria de tocar com vocês, que é algo muito interessante, porque antes de Justino aparecer, a mentalidade da educação, ela é a paideia grega. A Roma não é tão forte assim na educação para estabelecer uma educação romana. Ela segue ainda a paideia grega. E na perspectiva da paideia grega, quem é que pode chegar até o final da educação clássica? O homem. É exatamente o homem que fez a escola domiciliar para aprender a escrever, a escola do gramático para aprender um pouquinho mais da análise sintática, depois a escola do orador, de retórica, a arte da persuasão. Então, até ali, quase todos os meninos da sociedade romana iam. Depois disso, aí a elite, ela estava envolvida com a filosofia. E dessa elite, só os homens podiam chegar à filosofia. Não existia mulheres na filosofia. São Justino, ele morre com mulheres na sua escola. Então a gente já vê... Tinha alunas também? Alunas. Olha, que homem à frente do seu tempo. Exato, mas isso não é só um dado. Ele reflete também sobre isso. Ele fala assim, entre nós cristãos, não existe circuncisão. Então, todos nós fomos santificados porque Cristo, ele usa um texto lindo, maravilhoso, de Josué capítulo 6, quando Josué se dá conta que depois que o povo foi libertado do Egito, até chegar às portas da Terra Santa, todos os que nasceram no deserto não se circuncidaram. Então existe uma geração inteira que nasceu no deserto, de 40 anos, que não se circuncidou. Então o que eles fazem? Antes de entrar na Terra Prometida, Josué pega pedras que estão no chão, afia pedras e faz circuncisão de adulto. Olha a cara daquele. De adulto com pedra afiada. Aí o que os Justino... homens tudo saindo correndo. E as mulheres, graças a Deus, eu tô livre disso. Ah, que isso, gente? Mas o Josué tem uma ideia que eu utilizei, bicho. Foi apoiado por quem? Só por ele mesmo. Maravilha. Caramba, Josué é sanguinolento. A mulher que tava com raiva do marido, vai lá, meu filho. Vai lá que vai cortar tudo. Mas o que o Justino fala? Ele fala que se eles ficaram tanto tempo sem a circuncisão, é porque Deus santificou os corações e não os prepúcios. E aí ele puxa um texto lindo da Bíblia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. Então Cristo Jesus é a pedra afiada que afia os corações dos homens e das mulheres. Mas como que ele chega nessa teoria? Porque entre nós, homens, mulheres, velhos, jovens, todos morrem mártires. Se todos morrem mártires, no martírio não tem quem seja melhor ou pior. Então é Justino quem inaugura essa igualdade entre o homem e a mulher, poderem ser perfeitos. Isso é por revelação. Caramba, né, que bonito. Isso muito bonito. Isso não tem jeito de ser só Justino, pensamento, não. É muito isso bonito. É revelação no coração, muito né? bonito, Agora que eu entendi bonito. por que o padre se apaixonou por São Justino. Eu amo. Porque ele é encantador, amo, né? Eu amo. Mas vamos lembrar de novo que São Justino não era padre. Quando ele fala padres da igreja, são os escritores do primeiro século. São Justino era leigo. E como é que... Por que você resolveu estudar sobre ele, fazer seu doutorado sobre ele? Como é que começou essa paixão aí com São Justino? Interessante. Isso foi muito casualmente. Então, eu ainda estava no Rio de Janeiro, no seminário,
E aí eu tive o apoio do seminário para fazer 8 semestres de grego aqui no Rio de Janeiro. Digo para vocês assim, com exceção dos alunos italianos, chegando no meu instituto, que é um dos mais difíceis do mundo, eu era o melhor aluno de grego que havia lá, porque o que a Arquidiocese do Rio me ofereceu, me capacitou em alto nível para estar numa universidade de alto padrão internacional. Então fez bonito lá, né? Fiz mesmo. O padre fez bonito lá. O pessoal me chamava de cardeal na sala de aula. Só. Porque tanto no latim quanto grego eu sabia bastante. Então, hoje eu dou aula de grego na faculdade. Acabei de dar aula de grego essa manhã. Onde? Na PUC. Na PUC, é professor da PUC também. Esqueci, não citamos aqui. Professor da PUC. Aí eu vim de lá agora. Acabei de sair da aula de grego e a gente, graças a Deus, está no nível avançadíssimo. Já está chegando no final do ano, né? Então o curso demora 1 ano para o pessoal que vai fazer mestrado e doutorado em Bíblia, né? E quem vai fazer está passando hoje por mim para que a gente aprenda. Eu, no máximo de grego que aprendi foi contar. Já sabe alguma coisa. Já é uma coisa. Eu só sei a palavra, eu só sei chamar o Onassis. Eno, dia, tria, tessera, pende, ex, efta, orto, ena, deca, endeca, dódeca, deca, tria, deca, tessera, deca, pende, deca, ex, deca, efta, deca, orto, deca, ena, ico, E ele sabe mesmo, icosi, olha ene, só. icosi, di, icosi, tri, icosi, tessera, icosi, pende, icosi, ex, icosi, efta, icosi, orto, icosi, ena, A trianda. pronúncia grega... Qual a utilidade disso? Paô, calá, que... Não, Calaca, nós usamos esses radicais no Porque português. eu aprendi isso há muitos anos atrás e era bom que a gente conseguia dizer o telefone de uma pessoa para outra sem a outra saber. Que utilidade, gente. Que a outra pessoa tinha que falar grego. Mas eu errei. Não, tá ótimo. Olha só, você tinha que se encontrar com o Padre André e falar, aí falava, porque você não sabe falar o número dela, né? Você ia fazer assim, tem que fazer mímica apontando pra mim. Aí vai falar o número do telefone. E o padre, que interessante. E os outros, o cara de bobo, sem entender o número do telefone. Que utilidade. Mas eu errei muito, não? Não, com certeza não. Hã? Com certeza nada. Você falava com quem isso? Agora, peraí, que agora eu fiquei curiosa. Quem era o outro grego ou a grega que você falava? Não tinha grega, não. Então com o que você grega, falava? não, eu aprendi mesmo, eu sou autodidata. Não, você falou que era pra saber o número, falar o número de alguém e ninguém saber. Você falava com alguém. Peguei agora. Olha aí, ó. Chama Josué com a pedra afiada. Amei. Josué vai chegar com a pedra afiada. Mas é interessante Josué. mesmo, porque eu sabia muitas outras expressões também. Mas aí eu esqueci, tem que tentar lembrar. Tô de Bertaldinho olho. é poliglota, sabia? Tem muitas pedras Sabe aqui. rezar em latim, em português, em inglês, em francês, em Isso. espanhol, em italiano. E sabe números em grego. Números em grego. Ainda vou descobrir a utilidade disso. Sabe Ave Maria em todas essas línguas? Sei. Que bonito. É bonito a gente chegar lá em Fátima e ver Ave Maria em todas essas línguas. A gente tem que aprender, senão a gente chega lá e passa vergonha. Padre Balbino fez uma série com a gente falando sobre a missa. Começou com o missal. Certo. E ele falou muito sobre São Justino. Porque Ele citou muito o São Justino. O São Justino ele é a base de muitas informações sobre o batismo e a Eucaristia. Tem muita coisa lá. Muita Ele E é coisa. um leigo, hein, cara? É um leigo. E tem coisas assim, como o meu interesse é mostrar o que é essa igreja, essa escola de Justino, então ele fala coisas que a gente nunca imagina. E que poderiam estar aqui hoje na nossa vida, né? Ele fala que alguns cristãos se reuniam em tendas de pastores. Ou seja, era uma comunidade itinerante. Não era, para as pessoas entenderem, não era de pastores evangélicos, era de pastor que pastoreavam as ovelhas, com as ovelhinhas. Exatamente. Então, porque não existiam os pastores evangélicos nessa época. Com certeza. Então eu estou explicando para a pessoa se situar que está assistindo. Nós estamos no século II, né? Mas na nossa cabeça, toda vez que a gente pensa em igreja, a gente pensa em uma comunidade sedentária. Uma comunidade estabelecida, uma fixa, paróquia. Uma paróquia. Mas não tinha. Então, eles vivem todas as realidades, tudo que é realidade. Tanto a doméstica, aquela de dentro de casa, uma escola, por exemplo, quanto um caminho itinerante. Onde tem gente, ali tem que ter igreja, né? Onde tem povo, ali tem que ter igreja. Mas assim, não é porque está um pouco
eu vou usar uma palavra que talvez não seja a correta, mas um pouco estatizado, porque como se vê é assim, por exemplo, os santuários, os hospitais, nem estou falando no campo com pastores, né? Mas os santuários, os hospitais, em outras realidades, até mesmo realidades mais distantes no campo e de comunidades distantes também, não há muito essa preparação. Porque quando e eu já visitei quantos seminários na minha vida, a gente vê muitos padres preparados para serem párocos ou servirem em paróquias. Eu tô enganado? Não estou enganado, não. Assim, eu vejo que são realidades. Quer dizer, quando eu digo estatizado, é assim, parece que está focado só assim, em criar sacerdotes de paróquias. A gente fala de manutenção, ad intra, ou seja, que fica olhando para o rebanho que está ali dentro do aprisco e não olha para as ovelhas que estão fora do aprisco. Então, o pastor ele tem que estar ad intra dentro da igreja e ad extra também está lá fora, também é alcançar os corações que estão para fora, né? Esse é um desafio enorme, não é fácil. Que idade tinha São Justino quando ele morreu? Quando ele foi decapitado? Então, tudo isso é aproximativo, viu? Tudo isso é aproximativo. A gente tem informação dele chegando na comunidade jovem no ano de 140. E ele morreu em 165. Então, ali a gente presume hoje que ele devia ter uns 50 anos quando ele morreu. Novo, né? Mas por que ele foi decapitado e o bispo que acolhia ele, que é um bispo anônimo, que não sabe quem é, não foi, entendeu? Tinha até um bispo já estabelecido. Excelente pergunta. Mesmo que o imperador, o prefeito, o governador, que nessa época faziam o julgamento, mesmo que eles cheguem até um lugar onde tem cristão, para que eles executem os cristãos, eles têm que seguir uma liturgia jurídica e tem que ter uma condenação. Alguém tem que ter condenado aquela pessoa de cristianismo. Depois disso, todos os que foram condenados ou acusados, eles vão ser julgados. E aí sim, se forem... Mas o bispo é público, né? Ou não? Então, toda a minha previsão é que a igreja ela sempre tem atividade pública, mas isso não determina a perseguição do cristianismo. O que determina a perseguição é o julgamento. Não, isso eu entendi, mas assim, a pergunta da Kênia foi muito boa. Porque se o São Justino tinha lá uma escola e a turma foi atrás dele e o matou, deveria ter naquela mesma região esse mesmo bispo que o delegou para fazer isso. Deveria morrer. Não é que deveria morrer, não deveria morrer ninguém. Mas ele deveria estar estabelecido com uma igreja, com alguma coisa. Na lógica morreria. Então, mas a lógica é a jurídica. Vou dar um exemplo que aí a gente certamente vai entender. Qual é o dia de São Lourenço? Não sei. Ah, não? Não. Esse é um dia que o pessoal guarda. 10 de agosto. Pronto, não esqueço São mais. Lourenço. São Lourenço, ele aparece na Capela Sistina de Michelangelo como um dos santos mais próximos a Jesus. Ele e São Bartolomeu, né? Tem Nossa Senhora ali, não sei se vocês se lembram, sim, do julgamento final, e São Lourenço e São Bartolomeu mártires, os dois, por causa da intensa dor do martírio, chegaram ali no tempo de Michelangelo como os grandes mártires. São Lourenço e São Bartolomeu, né? São Lourenço e São Bartolomeu. São Lourenço ganha uma fama imensa e ele morreu praticamente junto com Sisto. Sisto morreu 3 dias antes de Lourenço. Foram os dois pegos juntos e ninguém conhece o bispo. Se eu falar assim, quem é São Sisto? As pessoas não conhecem, nem imaginam que está sendo celebrado no dia 7 ou, dependendo do calendário, 6 de agosto. Ninguém, é assim, padre, eu dou aula para padre.
Qual é o dia de São Sisto? Ninguém conhece. São Lourenço, todo mundo conhece. É 10 de agosto, outro é 7. Isso. Sisto é 7 de agosto? Então, 6 ou 7, depende da reforma do calendário. Só um detalhe, uma vírgula. A gente tem uma relíquia de São Sisto. Sisto, olha só que maravilha. Foi um bispo Olha, queridíssimo que maravilha. nos deu. E também Que de maravilha. perpétua e de felicidade. É. Essas são, assim, no meu coração, as Não, maiores. na verdade a gente tem de uma só. Felicidade a gente perpétua. Mas foi Dom Rafael que deu, não foi? Foi Dom Foi Dom Rafael Rafael. deu pra gente de São Olha. Sisto É. e de Santa Felicidade. Olha, que maravilha. Para mim, Lourenço, Felicidade Perpétua, são sem comparação. Eu podia falar um pouquinho para as pessoas sobre São Lourenço. São Lourenço era diácono. Não, mas peraí, a gente não entendeu. Vamos só desculpa, é chegar muito no assunto. final da história do porquê que o bispo ficou vivo e Depois o a gente Justino volta para São morreu. Lourenço. Eu vou anotar. Já aqui. entendi que é porque ninguém conhecia um e conhecia outro. Não, então, o São Lourenço, ali nessa mostra que o julgamento é diferenciado. Então, os dois são pegos. O Lourenço, ele morre na hora, decapitado também. E o Lourenço tem E Bartolomeu. 3 dias. Bartolomeu é na época dos apóstolos. O Bartolomeu é no primeiro século. Ah, tá, desculpa. São Lourenço e São Sisto são no ano 158. Tá. Os dois morrem em 258, desculpa. 258, terceiro século. Numa das piores perseguições, que também vai ser a perseguição de Felicidade Perpétua, né? Sisto e Lourenço estão ali. E aí, o que mostra? O Lourenço morre na grelha. É aquele que tem a grelha. Não sei se vocês conhecem a história. Que está lá. A grelha, ele está pendurada na Capela Sistina, nas costas de São Lourenço. Né? Muito bonito aquilo. E aí Mas conta para quem não sabe, que está acompanhando a gente, como é que essa grelha, como é que ele morreu? essa grelha que ele foi martirizado? Então é para contar agora. É para contar. Maravilha. O povo fica curioso. Isso é lindo, né? Então vamos lá. Os dois, eles estavam celebrando a missa na catacumba de São Calixto. É praticamente o único evento de julgamento e morte que a gente tem dentro de uma catacumba. Não existe outro. Quando se fala de cristãos que foram pegos e mortos dentro da catacumba celebrando missa, Sisto e Lourenço. Sisto era o bispo e ele tinha um protodiácono da cidade. O protodiácono da cidade, o primeiro de todos os diáconos da cidade de Roma, era Lourenço. E aí, nessa época, eles passam pelo julgamento, morrem, e Santo Ambrósio faz uma linda observação de uma oração que o Lourenço teria feito nessa hora, quando vê o Sisto morrendo. Então ele teria se virado para o Sisto e dito assim: todos os dias da minha vida eu nunca vi você levantando o cálice sem que eu estivesse do seu lado na missa. Então não é justo que você derrame o cálice sem o seu diácono. Então o que ele estava querendo? Morrer junto com Sisto. Mas ele não consegue morrer junto com Sisto, porque não faz parte do processo dele, são processos diferentes. Que lealdade. Então, mas a coisa vai ficar muito mais bonita. E Sisto é decapitado. Sisto é decapitado dentro da catacumba de São Calixto, e o seu gesto, por um tempo, ficaram lá na catacumba de São Calixto. E aí o que acontece com o Sisto? Ele tinha ordenado, segundo as fontes que a gente tem, tinha ordenado o diácono Lourenço no dia 22 de setembro de 257. E a gente está a menos de um ano do Lourenço completar um ano de diácono, né? O Lourenço, ele é liberado pelo imperador para ir até a comunidade cristã e pegar os vasos. O que significa esse pegar os vasos? Então, uma forma de apostasia naquela época de um cristão que deixava a fé não era apenas dizer eu não sou cristão.
se ele fosse até a igreja e trouxesse os livros litúrgicos e trouxesse os objetos da Santa Missa, o cálice, por exemplo, os vasos usados ali na liturgia, não tinha bem uma âmbula, mas é bem parecido com uma âmbula. Se ele pegasse esses objetos e entregasse na mão do imperador, esse cristão era chamado de traditor. O que significa isso? Traidor. Entregador, a palavra, né? É muito interessante que no texto em grego, a palavra que se fala entregar alguém, por exemplo, Judas entregou Jesus na mão dos romanos para que ele fosse morto. Então, o verbozinho usado ali é um verbo chamado paradidome, entregar. Mas em grego não foi traduzido como a gente imagina, só entregar. Quando foi traduzido isso para a Vulgata, o Jerônimo, São Jerônimo, já usou a lembrança do que acontecia no período dos mártires, quando os que abandonavam a fé pegavam os objetos sagrados e entregavam nas mãos dos imperadores. Então aqui você tem o traditor. Lourenço, ele cinicamente se apresenta como um traditor. Ele falou, então tá bom, eu vou até a minha comunidade e vou trazer o tesouro da igreja para você, imperador. E ele vem com 1.800 irmãos dispostos a morrer. Ih, vai dar um trabalho miserável. Pelo cristianismo. 1 ano de ministério de diácono. Caramba. Você consegue convencer 1.800 irmãos a se apresentar diante de um imperador para morrer. É como essa história das crianças e dos pais ali na Coreia. É esse o valor do martírio. Entende? E foram todos martirizados? Não foram porque precisava do processo. Mas essa história entra na memória do cristianismo, né? Na festa de São Lourenço, todo mundo diz isso. Eis aqui o tesouro da igreja, os pobres. Na verdade, o que o Santo Ambrósio diz, eis aqui os vasos da igreja, os irmãos pobres, destinados a morrer, se for preciso, em nome de Jesus Cristo. Eu não conheço em toda a literatura que eu já li na minha vida um efeito de convencimento do cristianismo mais forte do que São Lourenço. Realmente é forte. Esse e homem quando ele foi maravilhoso. pego, São Sisto morre e depois decapitado, né, na catacumba, e depois de quanto tempo ele é 3 martirizado? dias. 3 dias depois. 3 dias depois, Aí, inclusive, os textos falam desses 3 dias depois, um é como a ressurreição, muito bonito. Os textos são lindos. Mas como ele foi martirizado? Quem é que ficou na grelha? Ele ficou na grelha. Isso. Mas E conta aí... para as pessoas saberem. Ah, entendi. E aí, por causa desse cinismo, né? Por causa do cinismo de São Lourenço, ele é julgado com uma pena mais agressiva. O Sisto, quando um Marte é decapitado, normalmente você tem aqui o Marte cidadão. Por quê? A morte é rápida. A morte por decapitação é aquela onde você tem corta a cabeça, uma morte ali, né? rápida. Por exemplo, Paulo morreu decapitado, enquanto Pedro morreu com uma cruz de cabeça para baixo. Porque Paulo era cidadão romano e Pedro não. Nesse caso aqui, Lourenço, embora fosse cidadão romano, Lourenço ele foi entendido como debochado, como se mentisse dentro... O imperador ficou pé da vida com ele, né? Porque debochou da minha cara, né? E aí ele é levado por uma grelha, ele morre assado como churrasquinho, né? E lentamente. Lentamente. E aí quando ele já sofreu todo o martírio, etc e tal, o Ambrósio diz o seguinte, que um perfume era sentido no lugar. Então se ouviu dizer, aí os anjos disseram, ou o próprio Marte fala, ou então, mesmo não falando, ele dá a entender.
tem esses 3 modos da gente perceber essa coisa. Então, o Santo Ambrósio diz: está pronto para ser servido, já é pão de Eucaristia, vira e serve. É um espetáculo, São Lourenço. Olha isso. E Lourenço. São Bartolomeu que tem a face, né? Não Todo tem o corpo. É todo o corpo, a pele, como se tivesse... Exato, retiram toda a sua pele. A gente Mas é ele da foi outro patrística, ano. no início do século, né? É da patrística, faz parte de um conteúdo que a gente chama de apócrifo, né? Um conteúdo apócrifo, a sorte dos discípulos, a sorte dos apóstolos. A gente tem, em alguns textos patrísticos, como de Tertuliano, a sorte de Pedro e de Paulo, é onde aparece pela primeira vez falando que Pedro morreu na cruz e Paulo morreu pela espada, né? Antes a gente não tinha esses detalhes. E ali você mostra com clareza. A partir desse texto, começou a haver bastante interesse na literatura cristã sobre como os apóstolos teriam morrido, até que se completa todos um grupo dos 11 mais Paulo, ou os 11 mais Matias. Parece que só 13. João não foi martirizado, não é isso? Exatamente. Todos os outros morreram martirizados. Exatamente. Aí a literatura chama sorte dos apóstolos, exatamente por isso, porque João não morre martirizado. Mas aí a gente tem em textos, vamos dizer ali, do 3º século, falando sobre Bartolomeu, falando que o martírio dele teria sido mais doloroso entre todos. A Basílica de São Bartolomeu, ela se encontra em Roma. Então, os restos mortais deles estão em Roma. O que se acredita? Que ele tenha pregado o evangelho junto com Pedro até ficar em Roma e ser martirizado ali. Então, como os restos mortais estão dele numa basílica muito importante, uma basílica muito antiga, que fica na Ilha Tiberina. Não sei se vocês conhecem ali. Não. A Ilha Tiberina, que é aquela ilha que fica no meio de Roma, né? No meio do Rio. Sim. Você tem uma ilha. Eu acho que eu não fui lá. É entre Eu também não fui lá, o Trastevere e ali onde fica, por exemplo, o Fórum Romano. Sim. Entre uma coisa e outra, você encontra ali a Ilha Tiberina. E lá tem os restos mortais de São Bartolomeu. Exatamente. E tiraram a pele do corpo todo dele? Tiram a pele Trabalho do corpo miserável todo. fazer isso com o cara, né? Mas essas torturas eram muito frequentes em Roma. Horrível. Eram muito frequentes. Nossa, mas as pessoas eram tão de uma barbaridade, né? Se arrancar a pele da pessoa. Matias é dito como se as vísceras tivessem sido arrancadas com ele vivo, enroladas numa espécie de roldana, enquanto ele ainda estava vivo. Que isso? Que gente Então, doida. Então, mas isso daqui são textos espúrios, ou seja, são textos apócrifos que não são confiáveis, mas são as informações históricas que chegam para a gente, entende? Sim. O que a igreja fala é que todos morreram mártires e pregaram a fé em Jesus Cristo a partir do martírio. Né? Agora, eu acho que ultimamente, e assim, pela difusão que se tem hoje da informação, como por exemplo um podcast desse e outras coisas mais, tem muita gente interessada nesses conteúdos, graças a Deus. Porque eu acho que nós temos muitos tesouros, e tesouros que as pessoas desconhecem. Né? Por exemplo, uma própria história de um São Justino desse. O que aconteceu com ele, quem foi ele, como é que ele contribuiu. Nós fizemos esse, como a Kênia falou, com o Padre Balbino, foram 6 podcasts tratando da celebração da missa, mas ele pegou o fio da meada lá atrás, lá no da Vulgata. Daí vem embora pra cá. Ele pegou o primeiro missal costurado à mão para dizer como é que aquilo ele surgiu, que oração é aquela, quem fazia a oração, não sei, da coleta, por exemplo, né, a oração sobre as oferendas ou a oração final, como é que estava dividido. E ele, assim, são aulas necessárias hoje. Graças a Deus hoje o nosso povo quer mergulhar mais e mais nisso,
né? Então, assim, não Bonito. sei, acho que a gente pode aprofundar muito ainda, muitas outras vezes, outras coisas a respeito Dos padres da igreja. dos padres em geral, da igreja, entender isso, né? Sim, porque é Porque importante. às vezes seria bom até mesmo ter uma série dos padres da igreja, Ia ser entender, legal, hein? olha o que é isso aqui, o que é, mas com, sei lá, 2 horas de aula em cada um, ou 1 hora de aula, e a gente trazer conhecimento. Vale a pena. Porque assim, o sujeito é mestre e doutor em ciência e teologia patrística num dos institutos mais difíceis do mundo. Não pode ficar só para ele, né? Quer mais água, padre? Hein, Eu padre? aceito, obrigado. Tem que dividir esse negócio com a turma, né? E, olha, eu falo para vocês assim, eu tive a graça de estudar a mais bonita de de todo o conteúdo que possa haver. Por quê? Os padres da igreja foram os primeiros intérpretes das Sagradas Escrituras. Querendo ou não, eu estudei as Sagradas Escrituras à luz dos primeiros intérpretes, entende? Então, Da turma que estava ali, né? Exatamente. Então, eu amo as Sagradas Escrituras, amo. Se fosse para estudar, teria estudado também tranquilamente. Mas estudar com os padres da igreja, a gente está muito pertinho dos primeiros intérpretes. Por exemplo, Voltando à fonte, né? o Santo Ambrósio tem 2 coisas que quando eu leio eu fico arrepiado. Tem um texto em Mateus que eu várias vezes passei por aquilo, já ouvi na missa várias vezes e nunca prestava atenção, que diz assim: onde está o abutre, aí está o cadáver. Vocês lembram disso? Isso é um texto do Sermão da Montanha. Não lembro. Jesus fala isso. Ainda mais sendo do Sermão da Montanha, não lembro mesmo. Onde está o abutre, aí está a carniça. Aí o texto, a interpretação do Santo Ambrósio. Onde tem a Eucaristia, o corpo morto, tem os anjos voando no céu. Não é demais um negócio desse? Não é demais? É algo extraordinário. Para mim, assim, mudou a perspectiva daquele texto. Hoje eu vejo aquele texto dessa forma. Quando diz que Deus criou os peixes para popularem os mares, ele fala do batismo, e nós cristãos como os peixes que bailam em meio os grandes mares obscuros desse mundo. Então o mar é o mundo, as trevas em que nós habitamos são esse mundo. Quando o mundo se agita, nós nos escondemos em Cristo. Quando o mundo tem luz, a luz de Deus, nós saltamos e dançamos entre as ondas. Que bonito. É muito lindo, é muito lindo. Eu acho os padres da igreja são assim um encanto. Os padres da igreja vão até que ano? Hoje em dia a pesquisa está indo até o 9º século. Os manuais que a gente tem no Brasil, alguns, eles indicam a patrologia latina até Isidoro de Sevilha e a patrologia grega até o João Damasceno. Mas isso está sendo revisado, né? Isso no Agostiniano, que é um instituto mais crítico, mais profundo. Hoje a gente está indo ali até a corte de Carlos Magno, observando, por exemplo, o autor do Veni Creator, ainda dentro da patrística, por causa da mentalidade patrística. Então, ele se chama, olha só, nome bonitinho para quem quer colocar nomezinho aí, para o seu filhinho ou para o seu netinho, Rabano Mauro. Como é o nome? Como é o nome? Pra botar o nome, galera, botar o nome dos filhos. É Rabano? Pelo amor de Deus, se você se chama Rabano, pelo amor de Deus, perdão. Não tem ninguém que chama Rabano. Uma vez eu estava no Aí retiro, tinha um cara, eu me chamo Rabano. no retiro de padre, eu fiz uma brincadeira dessa com outro nome de um outro santo que não é comum. Só que eu não fiz... Tipo Cunegundes. Alguma coisa assim. Era Ildefonso de Toledo. Só que Ildefonso, não Ildefonso, né? Ildefonso. Aí eu falei para ele, aí eu não brinquei, aí ele veio e falou assim: padre, que lindo, o decano da diocese. Padre, que lindo, o nome do meu pai era Ildefonso.
Tipo lá naquela... Se alguém se chama Bertaldo, aí ele... Rabano. Mas Rabano é Mauro. brincadeira, gente. Rabano Mauro. Mauro salvou. Mauro, é melhor chamar ele de Mauro. Parece Rabano, Rabano, uma coisa esquisita. É por isso que eu brinco com os alunos, Rabano. né? Rabano Mauro. Ele Se tem alguém um chama pseudônimo, ele também Se era alguém chamado chama de Rabano, Alcuino. escreva nos comentários. Nós queremos saber se você conhece algum Rabano. Ou tem algum parente, né? Algum parente chamado Rabano? Espanhol, Quem francês. sabe algum parente chamado Bertaldo? Bertaldo tá difícil. Bertaldo tá difícil com esse nome. Os nomes estranhos por aí, né? Rabano, Bertaldo, olha só. Mas também... O Quênia não tá muito atrás, não, Mas né? também, se você disser assim, há 30 anos atrás, você conheceu um Bertaldo? Ah, conheci. Se você conheceu, sei lá, um Paulo, nada contra o Paulo, né? Eu, sei lá, um André, sei lá. É porque André qual? O Maravilha. É, Tinha que falar o o André Maravilha. vai ter que dizer, o Maravilha. Bertaldo, não, Bertaldo, eu conheci o Bertaldo. Conheci o Bertaldo. olha Estudou só. com o Bertaldo pequenininho lá no Jardim de Infância e estudei com o Bertaldo. Imagina esse menino, imagina esse menino com 4 anos de idade chamando Bertaldo. Não, com 2. Isso é nome de criança. Não, Nenhuma criança pode se chamar Não. Bertaldo. Mas era por apelido ou pelo nome mesmo que te chamavam? não, pelo nome. Era Pelo chamado de nome. Bertaldo mesmo. Na escola. Bertaldo! Hoje, na chamada Bertaldo, vai entrar um senhor de 80 anos, né? E entrava o Bertaldo com 4 anos. Não dá, né? Não combina com criança. Ela é muito engraçada. Bertaldo já tem que nascer velho, Ela é gente. muito engraçadinha. Muito engraçadinha, mas esqueceu que casou com o Bertaldo. Esqueceu que chama Quênia, né? Pô, também não, o nome Esqueceu que tem uma filha chamada Berkênia Ah, e um mentira! filho chamado Kenaldo. Mentira. Eu não faria esse bullying com os Ela meus esqueceu filhos. disso, né? Jamais. Ela esqueceu coitado. que ela tem uma filha chamada Eu os Berkênia. livrei disso, coitadinhos. Não, mas a gente pensou em botar Berkênia. Pelo amor Mentira! de Deus, graças a Mentira! Deus. E ele, no Rafael, era Kenaldo. Isso a gente ameaçava. Isso era uma fonte de ameaça. Era quando fonte eles de eram ameaça com as pequenos. crianças. Ó, você se comporta, senão ele falava assim, senão eu posso mudar o seu nome. Eu falo, o pai pode mudar o nome do filho, sabia? Eu vou tirar o seu nome de Rafael, vou botar Kenaldo. Aí, Maria Antônia, eu vou botar você de Berkênia. Eles ficavam olhando Ela assim como... ficava com pavor, cara. Isso é possível? Com pavor. Coitados. Coitadinho. Mas voltando a Justino, que também não tem um nome muito comum para essa época, Justino. Seu encantamento por Justino e para estudar tanto sobre ele foi exatamente lendo os textos. Como é que isso aconteceu? Então, como eu dizia, eu já tinha estudado algo aqui, já tinha um interesse próprio por ter visto, já aqui no Rio de Janeiro, algo sobre a biblioteca Isso dele. quando estava no seminário. Quando estava no seminário, eu Isso. já tinha visto algo muito original sobre a biblioteca. Comparando os textos, eu dizia assim, olha, o Justino pode estar lendo essa biblioteca. Então, eu estudei muito a biblioteca de Justino. Eu sei praticamente tudo acerca Foi lendo dessa... por onde ele passou. Tudo, exatamente, as fontes de tudo que ele leu, né? Como eu dizia, por exemplo, antes da gente começar aqui, sobre o Galeno. Esse é um encanto, o Galeno. O Justino, ele cita para falar de como Jesus nasceu de uma virgem. Ele acaba aludindo ao médico de Roma, chamado Galeno, que naquela época tinha começado a fazer a dissecação de animais e é considerado o pai da anatomia. Nossa. Esse homem é fantástico, porque ele consegue trazer para a gente... Justino foi ler Galeno? Leu Galeno. Então, Justino, ele diz assim, o sangue de Jesus não nasce segundo a mistura dos componentes masculino e feminino, essa é a teoria de Galeno, nem tampouco do germe úmido, essa é a teoria bíblica, aquela que está lá em Gênesis, Deus formou o homem do barro. Então é muito interessante como Justino ele consegue observar o mundo segundo duas visões, a medicina e a religião da sua época. Ou seja, ele foi ler Galeno para entender o nascimento de Jesus? De como surgia o sangue humano.
Então, segundo o Galeno, o sangue ele se produzia a partir do esperma, ou seja, tanto o homem quanto a mulher, segundo o Galeno, Sim, eles que era o início de tudo, estudando lá. ofereciam o líquido, vamos dizer, seminal, isso se misturava e dali, segundo o Galeno, surge o sangue. E aí os autores cristãos dizem: o sangue de Jesus não nasce como o sangue dos homens. Se eles têm que falar isso, eles precisam saber como que é que o sangue nasce segundo a medicina. Então há uma apreciação da forma como a medicina da época dizia sobre isso, e aí o autor que Justino lê é o Galeno, e é um modo como os cristãos falavam, como se o sangue nascesse Deus formasse, né, ali o sangue do barro da terra, segundo Gênesis. E segundo a medicina, a mistura dos componentes masculino e feminino. Mas não tinha mistura. De Jesus não havia nenhuma coisa, nem outra. Então, de Jesus era o nascimento virginal. É muito bonito, porque era Deus a origem do milagre do próprio sangue de Jesus. Justino gostava de buscar, né, ampliar o conhecimento e ir estudando o que causou aquilo, né? Então ele devia ler muito. Bastante. Olha só, o que eu gostei imensamente aqui, página 110. Tem um monte de coisa boa escrita. Mas o melhor é que eu quero que você veja o rodapé. Por favor, leia pra gente em voz alta o rodapé. Comece o rodapé, por favor, da página 110. Ah, tá. Dena, Catrena, Retena. É um rodapé desse tamanho todo em grego. É em grego isso aqui? É grego. Rapaz. Os textos estão traduzidos no livro e o rodapé. O rodapé é em grego. Eu entendo perfeitamente, porque eu entendo o grego castiço, entendeu? Isso sim, ele sabe contar. Pelo menos vai achar os números. Não é problema para mim, não. Isso aqui não é problema. Ele vai saber que é o número 1. Okay, mas rodapé em grego. Parece que ele fala grego, né? Olha só, isso é interessante, porque todo mundo pensa que pelo fato de... Os meus alunos, na maior parte, né? Todo mundo pensa que pelo fato do Justino estar em Roma, ele falava em latim. Não era assim. Não? A língua em Roma, a língua latina, era uma língua exclusiva para a produção política. Ou seja, todos os documentos do Império Romano eram em latim. Mas a língua do povo, na época, era em grego. Por exemplo, se colocou lá no alto da cruz de Jesus escrito em latim. Por quê? Porque aquilo era um julgamento oficial do Império Romano. Então sai em latim. Mas por que está em grego? Porque é a língua oficial de todo o Império. E por que em hebraico, aramaico? Porque é a língua local, né? No caso de Justino, mesmo estando em Roma, ele sempre falou em grego, por isso que eu estudei em grego. E aí o latim só vai entrar em Roma a partir do ano ali de 250, mas praticamente os 3 primeiros séculos inteiros. E que ano some o latim? Some o grego. Não, depois some o latim. Não, o latim vai perdurar até o final do século passado, entende? Ele perdura, ou seja, não como uma língua principal, mas ele está presente em documentos, etc. e tal. Eu vou tranquilizar as pessoas porque o resto está escrito em português, tá, gente? Está tudo escrito em português. É só ir na nota de rodapé em algumas. Tem umas palavras aqui também, um prestígio importante, aqui ó, e autodenominavam-se rabis. Aí abre um parênteses e vem, deve ser rabi em grego. Eu vi mas a só um tese... detalhe, quem fala grego... eu vi o livro também do padre Pedro Paulo. Ele é em... Apocalipse. São João. Muito bom. Aí é muito bom, porque ele vem... Não é igual do Padre André, não. Ele deu uma complicada geral. Porque ele vem escrevendo uma linha em português, ele continua em hebraico, em aramaico, em latim, não sei o quê, continua ele em português e cadê a tradução lá embaixo? Quem não sabe aquelas línguas todas ali não consegue ler aquele livro. Eu decidi tornar mais facilitada óbvio, a leitura para o leitor. Ele fez doutorado em...
em Bíblia. Em Bíblia, exatamente. Especializado em São João. Em São no texto João. de São João. É do Instituto Bíblico, né? Foi meu professor. Foi seu professor? E é engraçado, quando ele chegou na minha turma, ele falou, foi a turma que para quem a gente conseguiu, pelo menos na época, avançar mais, porque a gente sabia o texto grego, pelo menos enquanto turma, o básico. Então ele deu coisas que normalmente ele não consegue dar em outro porque ele lugar. assim, ele passou da estratosfera, né? Assim, ele passou da estratosfera. Eu me lembro uma vez, eu no seminário, acho que estava Dom Assis, e tinha outros bispos lá também. Isso há século, tá? Acho que o senhor não devia ser nascido, eu estava lá já conversando com ele. E aí a turma estava dizendo, olha, quer saber alguma coisa? Com um cara aqui, mas é umas discussões tão... depois da Via Láctea, que é um negócio assim impressionante, como uma pessoa pode ler tanta coisa, saber tanta coisa e linkar tantos pontos, né? É um negócio... Realmente, a gente precisa de estudo, sabe, padre? A gente tem defendido aqui, e essa foi a razão da criação da comunidade Ânima. A comunidade Ânima é uma comunidade de estudos, que tem 7 pilares. Dentro desses pilares, nós vamos abordar muitos temas. Mas você tem um pilar para homem, para mulher, para finanças, para saúde, para espiritualidade. Então, assim, e dentro de cada pilar, nós queremos colocar muitos e muitos temas. Nós vamos ter aí, talvez em 2 anos, 3 anos, mais de 200 professores, para que cada um possa colocar um tema e fazer com que o nosso povo tenha realmente uma formação. Porque eu já cansei de me encontrar com gente que assim... dá umas opiniões que não tem nada a ver, não conhece a fé. A catequese foi feita quando criança, como todos nós. Depois não se aprofundou em nenhum tema, não conhece do catecismo, não conhece da Bíblia, e com isso fica flutuando numa fé com muito medo. Às vezes é uma fé que é meio, desculpe que eu diga, quase supersticiosa, mas não é uma fé profunda, de raiz, que traz o conhecimento de Deus, e a partir do conhecimento de Deus, aquela paz interior, de saber quem eu sou, para onde eu vou, o que Deus me quer, como é que é a minha vida aqui. Então a gente está tentando ajudar cada vez mais, tendo mais formação. Primeiro nós dois precisamos de formação. Depois, todos os nossos irmãos que nós pudermos alcançar com essa formação também. Essa iniciativa é maravilhosa, muito bonita. Exatamente isso. Eu só queria... Agora, tem os restos mortais de São Justino, sabe onde é que estão? Então, se perderam. Justino, os restos foram perdidos. Ninguém sabe cadê o Justino? Não. A própria escola dele é uma coisa assim bem difícil. Hoje a gente sabe que Roma, ela tem nessa época do Justino 2 ou 3 cidades acima, porque quando eles iam em Roma, eles não destruíam as casas, eles soterravam. Então é muito provável que o cemitério onde ele foi enterrado se fosse um cemitério menor, porque ele já estava ali nas aproximações da Via Ápia, e aí a própria escola é soterrada. A gente sabe assim, a aproximação de onde é, porque ele fala, era um bívio, e até hoje a gente tem esse tal de bívio lá no início, em frente às termas de Caracalla. Sim. Quando começa a Via Ápia, tem um bívio. Então a gente tem aquela cena ali. Tem noção de onde é o local. Tem noção de que era ali, mas agora a gente tem mapas romanos que falam de uma certa termas de Timiotino naquele lugar, ou seja, além do Justino. E ninguém nunca cavou. Mas não vai cavar. Não vai cavar, porque aquela parte ali interfere hoje na mobilidade da cidade. Nós tivemos, como o senhor falou, em Trastevere, nós tivemos lá no centro do Opus Dei, né? Eu sei onde é. Então, e lá ali embaixo da cozinha arrumaram um templo pagão debaixo da cozinha. Deve ser isso aí, das camadas. Tudo, exatamente. Não tem como. Qualquer coisa que você... Existe em tudo que Roma não cresceu. Engraçado que a população de Roma hoje é praticamente a mesma do que no tempo de Justino. No tempo de Justino se calculava 800 mil pessoas. Hoje Roma, as cidades de Roma, 2 milhões.
Não Entende? cresceu tanto. Então não cresceu tanto. O que se tem? Você tem uma cidade em cima da outra. As pessoas moram exatamente em cima das mesmas avenidas que do tempo dos apóstolos, do tempo dos mártires. É incrível isso. É incrível. As vias, elas não mudaram. Sim. As casas, elas continuam na mesma estrutura, vamos dizer, viária. Isso é muito interessante. É mesmo. É muito Por interessante. falar em Roma, ele podia falar só um pouquinho sobre Santa Maria Maior, já que o senhor é o pároco de Nossa Senhora das Neves. E falar também de Nossa Senhora das Neves. De onde vem essa devoção? Da onde vem? Conta Essa um pouco pra devoção turma. também é patrística. A gente pode dividir essa devoção em 2 momentos específicos. O primeiro momento é com o Papa Libério, em 350, Papa Libério, que sofre muito. Foi um padre muito perseguido por um dos filhos do Constantino, chamado Constanço. Ele foi exilado por Constanço e ficou passando fome, coitado. O Papa Libério? Chegou a assinar lá que Jesus não era Deus, porém sob pressão. É esse Papa Libério que vai ter uma visualização de Nossa Senhora prometendo para ele que haveria de abençoar o povo romano, livrando o povo romano de pestes. Logo em seguida aparece um mercante, um comerciante, que também tem um sonho com Nossa Senhora. E Nossa Senhora também aparece para ele, falando praticamente a mesma coisa. Então, a gente tem 2 informações, o Papa e esse comerciante. Extraordinariamente, no dia 5 de agosto, neva em Roma. Que é um calor miserável. No meio de um verão, exatamente, no meio de um verão. 200 graus. Já não é normal no inverno nevar. Exato. Eu em Roma, eu vi uma vez. Eu fiquei 8 anos em Roma, de todos os invernos que eu passei em Roma, só apenas um inverno nevou em Roma no período que eu estava. No verão, imagina, quente, né? Então, no verão é muito quente. E aí o milagre é exatamente esse. Como o Papa Libério tinha tanto esse sonho quanto o sonho do comerciante, o que ele faz? Ele vai lá e ele marca aquele lugar que é no Esquilino, não sei se vocês conhecem, esse monte famoso de Roma, chamado um dos 7 coles romanos. Então, nesse Esquilino, exatamente onde está hoje a igreja, se você percebe, a igreja ela está numa ladeira. Sim. Você, por detrás dela, observa que ela é numa ladeira, porque ela é exatamente no lugar onde nevou, naquele lugar. O Papa demarcou e aquilo ficou, então, consagrado a Nossa Senhora. Havia antes disso uma devoção a Nossa Senhora feita por São Calixto, que tem em Trastevere, Santa Maria de Trastevere, que é a igreja mais antiga de Nossa Senhora no período dos padres da igreja, dedicada a Nossa Senhora, Santa Maria em Trastevere. E então, com Papa Libério e logo depois o concílio de Éfeso, que é em 431, onde se declara Nossa Senhora Maria, Mãe de Deus. Isso é feito em Éfeso, juntamente com o imperador, né? Vai ser declarado lá, em comemoração do título de Nossa Senhora Theotokos, Maria, Mãe de Deus, se ergue no lugar que o Papa Libério tinha demarcado a Basílica em honra a Nossa Senhora, Basílica de Santa Maria Maior. Essa basílica ela vai sofrer bastante mudança ao longo da sua construção, né, dos séculos, muitos acréscimos na basílica, mas a parte estrutural dela ela é muito original. Ela hoje consiste em 3 grandes mosaicos. O mosaico de fora, que eu garanto para vocês que é um dos mais bonitos do mundo. O mosaico do lado de fora, que quase ninguém vê, porque logo depois eles criaram um átrio
protegendo, mas ao mesmo tempo escondendo os mosaicos de Nossa Senhora que estão do lado de fora. Então, do lado de fora, você vê no mosaico Jesus Cristo sentado no trono e mandando as neves sobre a cidade de Roma. Nossa Senhora abrindo os mantos e fazendo cair a neve, o Papa Libério demarcando a igreja, onde estava a igreja, e o tal comerciante tendo sonho com Nossa Senhora. Tudo isso é de um afresco, um mosaico do ano de 431. Está lá, 32, na verdade, é um ano. Está camuflado. Isso, infelizmente... Mas dá para se você se esforçar, do lado você de vê. fora, você vê tudo. Né? O melhor, se você quiser, quando chegar em Santa Maria Maior, quem for, vai na sacristia, paga 2 euros e faz a visita ao mosaico. Pronto. Ao mosaico. Então dá para ver o mosaico inteiro lá. Né? Que é lindo. Esse mosaico é o que está no meu coração. Depois, lá dentro da Basílica, em cada janelinha, embaixo de cada janelinha, que são muitas, né, a gente tem um mosaico comparando Nossa Senhora com as mulheres do Antigo Testamento. Eu, particularmente, eu morava muito próximo da Basílica de Santa Maria Maior, e no dia da minha tese, Nossa Senhora me deu uma cola. Gostei disso. Nossa Senhora me deu uma mãe, cola. Né? Mãe, já vai ajudar meu filho. Eu fui para Santa Maria Maior no dia da defesa da minha tese, era de tarde, de manhã eu passei o dia inteiro em Santa Maria Maior, exatamente embaixo desse mosaico que eu amo. O mosaico é o Mar Vermelho, com os cavalos e os cavaleiros dentro do Mar Vermelho sendo jogados, e ao invés de estar Moisés liderando o povo no deserto, tem Jesus e Nossa Senhora do lado, né? Liderando o povo na hora da libertação. E aí eu me coloquei ali pensando na tese, falando sobre tudo. E aí o texto do dia, da liturgia, é um texto onde São Paulo diz: porque o nosso Deus aos Gálatas, né? O nosso Deus conduziu o vosso povo com braço forte pelo deserto. Então aquele era o texto do dia. Eu estava na Basílica Nossa Senhora, debaixo daquele mosaico, então eu guardei aquilo no meu coração. A pergunta que um dos professores da banca faz. Nós queremos entender o processo de continuidade e descontinuidade entre os cristãos e os judeus. Justino tem uma escola cristã. Ele provém de Siquém, que é uma cidade judaica. Como se faz essa passagem do judaísmo para o cristianismo no 2º século? Pergunta difícil, viu? E aí eu citei exatamente o que Nossa Senhora tinha colocado no meu coração naquela hora. O meu professor não sabe disso. Está sabendo agora. Baseado no texto que eu tinha estudado, né? Ou seja, eu tinha lido isso no São Justino. São Justino falando para os judeus: olha, é o mesmo Deus. Foi Jesus que apareceu para Moisés no deserto. Foi na sarça ardente quem aparece para Moisés, segundo Jesus, é a cruz de Cristo. A sarça é o sinal da árvore. Então, quem é que aparece para Moisés? Jesus Cristo. Então, é Jesus que lidera o povo. Desde o início, foi sempre Jesus que conduzia o mesmo povo. E aí tem um texto que é lindo, que fala que assim como Jacó serviu as suas 2 esposas, Lia e Raquel, Jesus Cristo serviu as suas 2 esposas, ao judaísmo e ao cristianismo. Aí o professor da banca ficou assim: nossa. Ele chorou. Ele ficou emocionado e falou: nossa. E quem me fez a pergunta foi um cardeal. Ixi. Chamado para ser o advogado diabo, que é a pessoa que vai encontrar os erros. E ele citou um texto de Shakespeare, que era um cardeal maltês, super culto, no Instituto Bíblico e do Instituto Agostiniano. E aí ele fala assim: pessoal, eu não encontrei nem uma falha nessa tese. Ixi, eu não esperava por aquilo, foi uma honra
Glória a Olha Deus. só. Viva e aí- São Justino. Ah, viva São Justino. E o padre André, que maravilha. Em qual idioma você teve que defender? Em italiano. Ah, italiano, não foi grego, não. Não, todo mundo sabia grego, assim. É. É muito bom que a gente fala e a gente lê grego fluentemente nas aulas, né? Mas, assim, a gente usava os textos, mas não se falava em grego. A gente só usa como língua, como é que fala? Língua técnica, né? Língua de análise científica. Mais nada. Desculpa ter lhe visto. Hein? Inteligente, né? Povo inteligente assim. Glória a Deus, né? Mas muito bom, esse é pai. uma aventura, é um mundo que a gente É um tá mundo que o senhor vai ter que trazendo aí. descortinar com a gente aqui muitas vezes. Com certeza. E até porque Maravilha. o padre explica muito bem. Fala muito bem, é muito bom te ouvir. Glória a Deus. Né? Então é bom ir ouvindo, a gente foi ouvindo aqui a história dos mártires, foi ouvindo tudo São É uma Justino. maravilha. É, exatamente. Então ficou de fácil entendimento. Muito Que bom. bonito, viu? Que bom, obrigada, E viu? eu quero ler esse livro antes que meu filho pegue. Pois é. Não é? Eu quero ler mesmo, de verdade. Eu me interesso Gostei de imensamente. São Justino. E eu acho que esse também é um tema hoje muito importante para o cristão, né? A gente está revisitando a parte da educação, os modelos de escola, o modelo de discipulado é uma coisa importante, né? E eu acho que tem muita coisa aí que a gente conseguiu trazer do primeiro século, que é um valor original da igreja, né? Um valor que tá lá no início da igreja. Vou mostrar de novo aqui para as pessoas verem. Olha só, gente, ó. Educação, Igreja de Discipulado em São Justino, Mártire de Roma, está na loja animoficial.com.br. A loja da família brasileira. Só você entrar lá que você, ó, vai adquirir esta maravilha para o seu conhecimento. Padre, que maravilha, né? E vai ter bênção do padre. Peraí, para você que está assistindo. Sai não. Tem uma bênção, não sai não. Eu ia falar um negócio. Não, isso aí ia pedir para as pessoas se cadastrarem no canal, apertar aquele botãozinho. Inscreverem, ninguém se É inscrever? É inscrever, se inscrever, viu, gente? Acho que São Justino dá uma benção especial para quem se inscreve. Aqui. São Justino fala, vou dar um pouco de inteligência para esse aqui que se inscreveu. Vamos lá, gente. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Como é o nome do homem? Rabano? Rabano Mauro. Se alguém conhece algum Rabano Mauro, né? Essa eu gostaria de saber. Não, cabe tem que ver os comentários depois da gente Não, cabe escrever. trocadilho, hein, gente? Pelo amor de Deus. Lembrando que esse é um podcast católico, Só então um trocadilho. Rabano Mauro Né? mesmo. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, Então, a gente ganha pouco, mas se diverte. com certeza. Padre, dá uma benção, por gentileza, pra gente que tá aqui, para as pessoas que estão acompanhando, porque tem gente que acompanha a gente na academia, tem gente que acompanha a gente cozinhando, tem gente que acompanha a gente no trabalho, bota o fone, levando o filho para a escola, voltando não sei aonde, em casa, passando roupa. Olha, é tanta situação. O senhor vai descobrir em breve no seu Instagram quanta gente acompanha a Ânima. Adivinha qual é o meu Instagram? Não tem? Tem. Ah, tem. Maravilha, Padre André. Maravilha. Então sigam, @ do Instagram do Maravilha, padre. Padre André. E o padre não é abreviado, não é Maravilha Padre André. Não vai ter outro aí, né, cara? Maravilha, Padre André, é só o senhor mesmo. Maravilha Padre André, porque é uma maravilha mesmo, não tem outra. Ai, gente, Então muito agora nós bom. vamos receber uma bênção do padre. Eu vou fazer uma oração baseado num texto que eu cito na abazinha do livro de São Justino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Senhor, quem pode acreditar naquilo que nós dizemos? Quem poderia acreditar no discurso de um bebê, de uma raiz desprezível que é abandonada no meio do solo? Quem pode acreditar numa pedra desprezada e afiada no meio do deserto? Mas o Senhor surpreende a todos nós com a educação da fé. Falando daquele menino, nós encontramos o nosso Redentor deitado numa manjedoura. Falando daquela raiz desprezível, nós vemos o filho de Davi sendo apresentado diante do povo sobre uma jumentinha. Falando dessa faca, sabemos que o Senhor toca os nossos corações. Pedimos que o Senhor nos abençoe com essa educação da fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Essa oração de São Justino, né? Tá aí no livro. Tá Muito aqui. bem.
Não, tá. Na aba, minha filha. Essa daí. Pronto, tá na mão. E o padre decorou, foi? Eu traduzi. E de forma... Desculpa, ele traduziu, gente. O Dá padre escreveu licença. um livro, Kênia. Dá licença. Ok, querida? Ela escreveu o livro. Sobre São Justino, é? Muito bem. Gente, padre, muitíssimo obrigada, viu? Foi muito bom. Que carinho, Obrigada. Deus abençoe. Obrigado, meu padre. Gente, um beijo, viu? Até Valeu. a próxima. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.